Boa tarde a todos os amigos do Doente pro Futebol que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube. Eu sou Pedro Galindo, estou aqui para apresentar esse estreante resenha do Doente pro Futebol. Estão aqui comigo Henrique Negrini, lá de Porto Alegre, de Telêmaco Borba, não é isso, Bibiana? Guarapuava. De Guarapuava, Santa Catarina. Rogério Bibiana está... Paraná, desculpa. Guarapuava, Paraná. Rogério Bibiana está participando aqui conosco. E nosso convidado especial, Dr. Fernando Tasso, advogado desportivo e fundador do Instituto Pernambucano de Direito Desportivo. Primeiro, boa tarde a todos. E eu queria começar esse programa passando logo a bola para o especialista. Doutor Fernando, a gente viu essa história do advogado, do Oswaldo Sestário. E é uma questão que eu acho que é onde mora o conflito, assim, a principal dúvida em relação à comunicação da sentença para a portuguesa. Então, a portuguesa primeiro disse que foi comunicada que seria apenas um jogo de suspensão do jogador Everton, e agora a portuguesa já diz que, na verdade, não foi comunicada devidamente e que não teve nenhuma comunicação escrita. Então, minha pergunta é se essa falta de comunicação escrita, a falta da publicação da sentença, ela pode servir de álibi para a portuguesa, como eles vêm alegando, né? Ao contrário do que tem sido manifestado pelo procurador do STJD, Paulo Schmidt, no sentido de que a própria presença do Sestário na audiência já seria suficiente para notificar a portuguesa e o jogador. Então, a questão da não publicação da sentença, ela pode servir de álibi para a portuguesa? Opa, boa tarde aí todo mundo. Veja só, não, esse argumento não funciona. Primeiro que a comunicação da punição pelo advogado ao clube é problema deles. É problema da relação do advogado com o clube. Não tem nada a ver com o fato do jogador ter sido escalado de forma irregular ou não. Agora, o código ele é muito claro ao dizer que a punição ela é cumprida de forma imediata. Veja só, isso faz parte da natureza da justiça desportiva. A justiça desportiva ela precisa ser rápida. Ela precisa ter um resultado imediato. Você não pode julgar para aplicar uma punição ano que vem. Veja, se o julgamento foi na sexta-feira, e aí, não sei se você viu, eu escrevi um artigo já essa semana sobre isso, explicando qual é a polêmica. A portuguesa defende que a punição só contaria a partir do início do prazo recursal, que começaria na segunda-feira. Mas o artigo que a portuguesa cita é um artigo que fala de prazos processuais. O artigo que se aplica ao caso é o artigo que fala sobre a execução da decisão da Justiça Desportiva. E a decisão da Justiça Desportiva ela tem que ter execução imediata. Quando o artigo 133 diz que a sentença condenatória só começa a ser aplicada no dia seguinte, quer dizer que, se tivesse jogo na sexta-feira, o jogador não estava punido. Ele não podia estar suspenso porque o julgamento foi às 4 da tarde. Se tivesse um jogo às 9 horas da noite da sexta-feira, essa punição não valeria. Mas vale, obviamente, para o dia seguinte. A partir do sábado, tendo jogo, tem punição. A punição da justiça desportiva ela é e tem que ser imediata. Não pode aguardar o início do prazo recursal. Além de que, mesmo que a portuguesa recorresse, esse recurso não teria efeito suspensivo porque a punição foi só 2 jogos. Então, aquela coisa, a gente pode até discutir se é justo, se o resultado dentro de campo tem que ser observado e se está havendo uma virada de mesa ou coisa assim. Mas a questão aqui, na verdade, ela é meramente jurídica. Não é uma questão de virada de mesa. A gente não pode discutir pensando, é porque querem salvar o Fluminense. Olha, podia ser o Fluminense, podia ser o Grêmio, podia ser o Náutico, mas o que importa tem que cumprir a lei. Se o jogador estava suspenso, não podia jogar. Óbvio que soa muito estranho um jogador que foi reserva durante o campeonato inteiro entrar
faltando 20 minutos para acabar o último jogo, e isso daí ser a razão de um time ser rebaixado. É meio absurdo, mas é a lei. Eu vou fazer o quê? Eu vou entender? É difícil a situação da Portuguesa, né? Por mais que o pessoal da Luz ainda eles julgam que estão, né? Eu conversei ontem com o assessor da Portuguesa e eles se sentem abarcados pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eles dizem que tem um lastro lá dentro e que a defesa deles ainda vai ser apresentada na próxima segunda-feira. Eu queria te perguntar também, Fernando, sobre essa questão da defesa. A gente tem visto muitas manifestações do procurador Paulo Schmidt, inclusive 2 auditores do STJD, que já manifestaram seus votos, apesar de que talvez isso até impeça eles de votar, né? Mas já manifestaram seus votos. E, assim, em relação a esse pronunciamento, antes mesmo da defesa, já meio que cravando a situação da Portuguesa. Isso aí. Eu não sei, assim, a impressão que fica é que isso faz parte pode até que faça parte de um certo lobby, uma coisa assim, para realmente jogar a situação a favor do Fluminense. Tipo, como é que eu posso dizer? Não seria o mais correto os órgãos esperarem a Portuguesa mandar a sua defesa para poder estar emitindo opiniões na imprensa, alguma coisa assim? Olha, no caso do Paulo Schmidt, não. Porque o Paulo Schmidt ele é o procurador. Então, é ele que vai fazer a denúncia. Então, ele tem que ter convicção do que é que ele está denunciando. Ele não tem problema em se pronunciar publicamente. Ele faz isso com bastante frequência. E eu conheço o Paulo pessoalmente. Ele é um cara que faz muita palestra. É um cara defensor mesmo do direito esportivo. Então, ele se expõe bastante. Admito que ele se expõe bastante, mas faz parte da função dele também. No caso dos auditores, é que não deveria acontecer. Os auditores não poderiam, já que são eles que vão julgar o caso, eles não poderiam se manifestar sobre isso antes. Eu sei que teve um auditor que se manifestou sobre isso sem saber que ia ser convocado para julgar. E foi convocado depois. Agora, isso é causa de suspeição. Ele tem que se abster de julgar, porque ele já demonstrou opinião sobre o caso antes. Já fez um pré-julgamento. E isso não pode ser aceito. No caso do Paulo Schmidt, não, mas no caso dos auditores, realmente eles não poderiam se manifestar sobre isso. Então, agora, isso para mim também não significa uma conspiração do outro mundo para salvar o Fluminense, não. Uhum. Oi, fala, Negrini. Não sei, eu já queria até adiantar um pouco, eu acho que eu vou me adiantar um pouco, queria perguntar para o Fernando se ele vê relação entre os casos da Portuguesa e do Flamengo, que é no caso do Flamengo, o André Santos, que foi suspenso pela Copa do Brasil, enfim, se tu vê alguma coisa desse tipo que possa se relacionar, que se um for condenado, outro tem que ser condenado também, ou não? Olha, os casos são parecidos, mas eles são levemente diferentes. Por quê? No caso do Flamengo, você tem mais uma polêmica, que seria a possibilidade dele cumprir essa pena no Campeonato Brasileiro e não na Copa do Brasil. Mas ainda assim, eu entendo que o Flamengo escalou um jogador irregular. Porque se ele foi expulso na final da Copa do Brasil, cumpriu um automático, né? Se ele foi expulso no primeiro jogo, né? Isso? Ou foi no segundo? Alguém me lembra aí? Bom, foi no segundo jogo. Pronto. Nesse caso, não havendo mais o jogo pela Copa do Brasil, a punição tem que ser cumprida no campeonato organizado pela mesma entidade. Ou seja, no Campeonato Brasileiro. Então, teoricamente, André Santos estava suspenso também. Os casos são parecidos, mas no caso do André Santos tem esse detalhe a mais de ser uma competição diferente. Então gera um pouco de polêmica, mas eu entendo que também é um jogador irregular. Fernando, eu estava comentando sobre esse assunto com alguns amigos durante a semana, e
justamente essa relação do caso entre Portuguesa e Fluminense e do caso do Flamengo, essa suspensão de André Santos. E alguns amigos, assim, me falando, claro, sobre como isso poderia ser, como os casos são diferentes, e estaria se tentando meio que jogar os dois casos no mesmo balaio para passar uma impressão de isonomia. Você acha que isso tem alguma procedência ou que realmente isso se enquadra na conspiração que você estava falando? Eu acho que é mais uma vez a teoria da conspiração, viu? Os casos são semelhantes. Eles foram julgados no mesmo dia. E a grande questão é, eles estavam suspensos no jogo do domingo ou não? No caso do Flamengo, tem essa diferença de ter sido uma expulsão na Copa do Brasil, mas o código é muito claro ao dizer que a suspensão deve ser cumprida na competição organizada pela mesma entidade. Tem que ser na mesma competição. Se não der para ser na mesma competição, tem que ser numa competição organizada pela mesma entidade. O André Santos não poderia ser suspenso, por exemplo, do Campeonato Carioca. Mas no Campeonato Brasileiro, sim, porque Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro são da mesma entidade, são todos da CBF. Então a verdade é o seguinte, tem uma semelhança. Foram ambos julgados na sexta-feira, condenados e suspensos do jogo de domingo. A semelhança é essa. O fato de haver aí no meio a Copa do Brasil não interfere muito. O caso é basicamente o mesmo. Por isso que eu não vejo uma teoria da conspiração para dizer que, não, já que a gente vai ferrar a Portuguesa, vamos jogar o Flamengo também do balaio para ver se o pessoal não desconfia que a gente quer salvar o Fluminense. Eu não acho que seja o caso, não. Eu vou passar agora a bola para o nosso amigo Bibiano, lá de Guarapuava, Paraná. Desculpe a todos pelo erro, mas vou passar a bola para ele agora. Bibiano, manda aí tua pergunta. Boa tarde, doutor Fernando. No final do ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador Alan Santos, do Santos, foi expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro e jogou contra o Flamengo do Piauí, pela Copa do Brasil. O Flamengo do Piauí até recorreu em cima desse caso, porém o Paulo Schmidt, ele arquivou o processo. E aí eu gostaria de saber, né, que o senhor desse o seu parecer com mais conhecimento jurídico em cima da causa, a respeito do que o senhor quer dizer a respeito disso. Por exemplo, há daí no caso o princípio aquele princípio que ele aplicou a lei lá atrás de um jeito e pode mudar agora de outro, em relação a esse caso do Flamengo, especificamente falando, é uma situação muito parecida. Olha, é um caso parecido sim. A diferença é que pulou de um ano para o outro, né? E no ano seguinte a gente teria Campeonato Brasileiro mais uma vez. Então pode ser que a punição poderia ser cumprida no Campeonato Brasileiro. Mas eu entendo que aí você está certo, a punição tinha que ser cumprida na Copa do Brasil. Se vale da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro, vale o inverso. Então teria que ser a primeira competição. Se a Copa do Brasil veio primeiro, tem que ser a Copa do Brasil. Mesmo a gente tendo passado de um ano para o outro. E aí o que você falou é um negócio interessante, porque a ideia da justiça desportiva é exatamente ela ser rápida para que as punições sejam cumpridas no mesmo ano. Para que a gente não tenha o que a gente está vendo agora, de acabar o campeonato e a gente está aqui discutindo que time vai cair, quando a gente já devia saber isso desde domingo. A gente não devia estar discutindo isso mais. A justiça desportiva ela é feita para ser rápida, para que as punições e as decisões aconteçam no mesmo ano, durante o campeonato. E o campeonato não pare. Para que a gente não tenha que ficar nesse negócio subjúdice, sabe? E ficar sempre remoendo acabou o campeonato, agora vamos para o STJD para homologar o campeonato. Isso não é certo. Só que, como o fato foi na última rodada, infelizmente, vai gerar essa polêmica. Não é verdade? Fernando, vê só, todo mundo recebeu ontem a notícia, né, que saiu em vários veículos de mídia, na ESPN, na Sport TV. Na verdade, não foi bem uma notícia, né, foi uma comparação da atitude do Paulo Schmidt em 2010 e 2013. 2010 foi o caso lá do Tartar, que tinha jogado o Brasileirão pelo Atlético Paranaense, começou o Brasileirão no Atlético Paranaense, levou 2 amarelos e foi para o Fluminense, jogou o resto do Brasileirão no Fluminense, que foi campeão naquele ano, e levou mais um cartão. E nesse caso a CBF teria agido, o STJD teria agido de uma forma diferente, né? O discurso do Paulo Schmidt foi no sentido de dizer que era um absurdo, por causa do entendimento
que foi consolidado com a decisão relativa a um jogador do Duque de Caxias, o Leandro Chaves, que tinha sido punido na Série C. Então, essa confusão toda, eu não sei se você chegou a acompanhar, provavelmente sim, que essa confusão toda, inclusive estão falando até que o Cruzeiro poderia, caso o Fluminense consiga se escapar da Série B nesse ano, o Cruzeiro pode pegar e contestar o Brasileirão de 2010, porque ficou, se não me engano, foi 2 ou 3 pontos atrás do Fluminense, e ele iria contestar essa decisão. Então, eu não sei se você está por dentro do caso, mas, assim, se tiver, eu queria que você pudesse, assim, distinguir os dois casos, ou realmente, não sei, se realmente houvesse incoerência, se seria isso um fundamento a mais para a Portuguesa. Olha, eu vi o caso sim, eu vi os comentários, e eu acho que a coisa está saindo um pouco de contexto. Acho que é o seguinte, primeiro que são dois casos totalmente diferentes. Nos casos que você mencionou de 2010, a gente está falando de acúmulo de cartão amarelo de um clube para outro, tá? E aí o entendimento do STJD foi de que isso não vale, que se o clube não foi informado, isso não contaria, e resolveu absolver. Olha, entendimento deles, eu até discordo. Suspensão é suspensão. Mas, de qualquer forma, os casos são diferentes. Tá? Na parte jurídica, a parte material, os casos são diferentes. O que está chamando a atenção, né? Espera aí rapidinho, um minutinho só, tá? Bom, a gente faz uma pausa aqui para o Fernando resolver esse pequeno imprevisto aí. E, no caso, a gente pode continuar nosso papo de leigo aqui, né, pessoal? A autoridade no assunto saiu. A gente conversa aqui. Vamos fazer a resenha agora. Como é, Negrini? Né, agora é hora de fazer a resenha, né? De conversar assuntos Cara, nada a ver. Eu não sei se... Eu até vou perguntar para ele, eu não sei se o artigo não é clássico, o de Justiça Esportiva Brasileira, o código não é claro o suficiente, ou se isso é pura incompetência dos clubes, tá entendendo? Porque pô, o departamento jurídico dos clubes tem uma função, entendeu? Fiscalizar esse negócio, né? É cuidar disso aí. E como é que acontece? Pô, só esse campeonato, claro, esse é o caso mais notório, mas a gente tá vendo que já aconteceu antes, sabe? Tipo, uma função, entendeu? Sabe? Não é só ficar julgando pra quando tem perde mando de campo. Isso aí é outra coisa. Pô. A primeira função dos caras é saber quem é que pode jogar e quem não pode, sabe? Esse começo do ano, o Inter, agora no começo do Brasileiro, se não me engano, um jogo da Copa do Brasil e um do Brasileiro. O Inter teve algum problema com... Foi o Muriel e o Williams, eu acho, que foram suspensos ou expulsos, e o departamento jurídico não sabia direito o que fazer. Então a recomendação foi que não botasse os jogadores, que de fato na época o Dunga não botou, porque eles não sabiam e tinham medo de alguma punição. Como é que o departamento jurídico não sabe direito, entendeu? Como é que pode? Se o Fernando estiver aí já pronto para responder, eu queria passar a bola para ele justamente em relação a isso. Se ele, com a experiência dele na área, na área do direito esportivo, na convivência com os clubes, se ele realmente presencia muitos casos de amadorismo, né? Porque isso seria um grande amadorismo, né? Um grave amadorismo que rebaixaria a Portuguesa para a Série B. Se esse tipo de amadorismo é muito frequente nos clubes, ou se realmente é uma coisa inédita, ou sei lá, cara, digamos. Tem bastante perguntas aqui na comunidade, quando ele voltar eu vou fazer, mas tem umas coisas interessantes aqui. Pronto, se quiser, Fernando, fique à vontade aí para responder já. Tô de volta. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal que está falando sobre por que não se aplica a previsão do artigo 43, parágrafo 2º, especificamente que prazos que se iniciam ou se encerrem no sábado são prorrogados até o primeiro dia útil seguinte? Então, isso foi a primeira coisa que eu respondi lá no começo. Uma coisa é prazo processual. Outra coisa é a aplicação da sentença. Tá? O prazo para recorrer só começava a contar na segunda-feira, beleza? Só ia acabar na quarta ou quinta. Mas isso não quer dizer que
a punição só deveria começar a valer na segunda-feira. O prazo processual e a execução da sentença não são as mesmas coisas. O pessoal está fazendo uma interpretação de 2 artigos totalmente diferentes, que tratam de coisas diferentes. Até porque, mesmo que a Portuguesa pudesse recorrer daquele caso, não teria efeito suspensivo. O jogador não ia jogar naquele domingo de jeito nenhum, porque a punição foram só 2 jogos. E precisa ser uma punição de mais de 2 jogos para ter efeito suspensivo no recurso. Em relação àquela pergunta que eu te fiz, Fernando, do amadorismo, você acha que você vê isso como uma coisa muito comum nos clubes ou é mais raro assim, esse tipo de falha, né? Rapaz, eu já advoguei pro Ibis. Eu já advoguei para clubes da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Amadorismo é uma coisa comum no futebol brasileiro como um todo. Grande parte dos clubes sequer tem um departamento jurídico eficiente. Você vê, não é à toa que o Sestário, que é advogado lá no Rio de Janeiro, defende tantos clubes do futebol brasileiro. Porque ele está lá. E a maioria dos clubes não quer ter na sua estrutura, no seu quadro, na sua folha de pagamento jurídico realmente de qualidade. E o Sestário é um bom advogado. E ele está lá, ele tem os trâmites dele na CBF, tudo que ajuda lá no STJD. Mas me surpreende, de fato, você ter um caso desse na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu esperava isso na Série C, na Série D, talvez até na Série B, já um pouco menos. Mas na Série A do Campeonato Brasileiro, você tem um clube colocando um jogador irregular por causa de uma besteira dessa, eu não consigo entender. De fato, os clubes têm, às vezes não é nem o departamento jurídico. Os clubes têm um departamento administrativo operacional lá dentro do futebol que controlam essas coisas da punição. Por quê? A gente está falando agora de um caso de uma suspensão aplicada pela Justiça Desportiva. Tá? Beleza. Nesse caso tem que haver uma comunicação do advogado que estava lá presente ao departamento do clube para fazer a anotação de que o jogador está suspenso. E o próprio Sestário em entrevista disse que avisou. Que comunicou o caso do Gilberto e também comunicou a punição do Everton. E outra, todo mundo fica sabendo. Não dá, você acompanha o que está rolando. Você sabe que seu jogador vai ser julgado naquele dia e você está de olho, porque se ele for suspenso, você não bota para jogar. Não, independente do advogado avisar ou não. E outra, a gente está falando de justiça desportiva, aplicação da punição, mas e cartão vermelho, terceiro cartão amarelo e etc. Isso daí não passa pelo departamento jurídico, não. Quem controla isso é o departamento de futebol, que faz todas as anotações, do mesmo jeito que eles fazem anotações de estatística, quem chutou mais a gol, ele anota também o cartão amarelo, para saber quem vai estar suspenso. Não é responsabilidade do departamento jurídico do clube escalar ou não um jogador, dizer quem está suspenso e quem não está suspenso. O departamento de futebol sabe isso. Ele tem esse controle, ou pelo menos deveria ter, né? E isso seria a coisa mais profissional. Eu queria te fazer outra pergunta agora, Fernando. Sobre essa questão do Sestário, do advogado. Ele, já ouvi falar aí pela imprensa que ele, isso aí foi uma coisa que eu vi, eu não sei se é verdade, eu vou te perguntar, talvez você disse que conhece ele. Eu soube que ele é pago pela CBF, que ele presta uma cortesia aos clubes que não tem departamento jurídico, que não tem um advogado lá, uma assessoria jurídica no Rio de Janeiro. Então, assim, eu queria saber, primeiro, se essa história procede, e segundo, se o fato que pode ser levado em conta nesse julgamento, o fato da má-fé de alguma das partes, no caso da dele ou de qualquer outra das partes, se esse fato, aliás, se como é que eu posso falar? Essa perspectiva da má-fé, se ela será levada em conta no tribunal, quanto ela será levada em conta, e, enfim, se existe alguma possibilidade de essa má-fé existir. Basicamente isso. Olha, eu não posso dizer que houve má-fé, porque a boa-fé se presume. A má-fé é que tem que ser provada. E até agora eu não vi indício nenhum de má-fé de ninguém
né? Até porque, mesmo que o próprio cestário tivesse ou não tivesse avisado, que ele diz que avisou, mas mesmo que não tivesse avisado, a responsabilidade é do clube de estar atento ao julgamento para colocar o jogador, não. Eu acho que a falha foi muito mais do departamento de futebol, que não tirou o jogador por ele estar suspenso e deixou o jogador jogar, ser escalado, entrar no final do segundo tempo. Pelo amor de Deus, isso daí é o que vocês estavam falando, é o amadorismo. Eu não consigo ver isso como uma má-fé, porque eu não sei como é que essas pessoas iam se prejudicar, porque eles estão se prejudicando. O próprio cestário, se fizesse algo assim de má-fé, ele mesmo estaria se prejudicando. Quanto ao que você falou, o cestário ele é advogado de vários clubes, inclusive clubes aqui de Recife, que contratam ele para defesa no STJD. Se ele, eu não sei se ele é defensor dativo. Defensor dativo é aquilo que você falou, você paga pela CBF para defender os clubes que não têm departamento jurídico. Por exemplo, eu fui defensor dativo aqui no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco e defendia os clubes que não tinham advogado e os atletas que não tinham advogado. Mas eu não sei se o cestário faz isso não. Se ele é defensor dativo. E mesmo que seja, não tem nada de errado nisso. Tá? Porque é importante que todos tenham direito à defesa. E é correto que tenha, sim, um advogado lá, para que o clube que não possa pagar um advogado tenha uma defesa. Nem o clube, nem atleta podem ser julgados sem ser defendido. Mas você acha que essa questão da má-fé, ela, assim, não estou afirmando que houve má-fé, claro, mas ela provavelmente vai ser levantada pela Portuguesa, né? Então, a Portuguesa, no caso, vai ter que provar, né? Vai ter que tentar provar que houve má-fé, não é isso? Olha, mesmo que a Portuguesa prove que houve má-fé do advogado dela mesma, isso não muda o julgamento. Porque isso vira um problema entre ela e o seu representante. E outra, para que fosse um esquema de má-fé, de vamos salvar o Fluminense, você teria que, não bastava só o advogado não comunicar. Tinha que também o departamento de futebol querer escalar um atleta que jogou pouquíssimo durante o campeonato inteiro. O que esse cara estava fazendo no segundo tempo desse jogo? Por quê? Eu não sei, se tiver má fé aí, tem que ser uma má fé muito grande. Não pode ter sido uma pessoa só envolvida. E aí é um problema particular. Para mim isso daí é problema da Portuguesa. A Portuguesa que se vire com o seu advogado, com o seu departamento de futebol, ela bote a culpa em quem ela quiser, mas o problema é dela. Quem fez a cagada foi a Portuguesa, que colocou o jogador irregular. O motivo, para mim, não interessa. Então eu vou passar agora para Henrique Negrini fazer a pergunta. Fica à vontade aí, Negrini. Não, Fernando, desculpa, eu não sou da área, mas enfim, o pessoal advogado tá meio... ficou com aquela questão da execução. A pergunta é a seguinte, que como é que a execução da sentença pode ter início antes do prazo do recurso? O pessoal ficou meio indignado com isso. Não sei se... Eu não sou da área, mas enfim... Eu entendo que o pessoal da área deve achar isso estranho, né? Uhum. E é verdade. Porque na justiça comum isso não faria muito sentido, né? Mas pense o seguinte, é a execução imediata, cara. A justiça desportiva ela não é igual à justiça comum. A justiça comum tem toda essa frescura do procedimento, dos prazos processuais, do trânsito em julgado da sentença. A justiça desportiva não é assim. A justiça desportiva tem seus prazos recursais, beleza. Mas, pela própria natureza da atividade, do campeonato, a punição ela tem que ser aplicada de forma imediata. É a celeridade. Não pode esperar. Exatamente, essa celeridade. Você não pode esperar. Podia esperar segunda-feira. Foi julgado na sexta por quê? Para ser suspenso no domingo mesmo. Não era para ser suspenso quando? Ano que vem? Não, justiça desportiva não funciona assim. E aí? Tem prazo de recurso? Tem, começa na segunda-feira. E outra, pode se recorrer lá na hora também, sabe? O advogado podia ter manifestado e recorrido lá na hora. Ia fazer diferença? Não. Porque esse recurso não tem efeito específico.
Não interessa se tinha ou não tinha prazo para recorrer, se podia ou não podia recorrer. Recorrendo ou não, não ia fazer diferença. O jogador estava suspenso do mesmo jeito. Vai lá. Bibiano? Bibiano? Rogério? Doutor Fernando, o senhor já deu seu parecer, já explicou como é que funciona a situação que muitos clubes da Série A acabam não tendo um advogado, um corpo jurídico, para poder fazer a sua defesa no tribunal na CBF no Rio de Janeiro. E o senhor até explicou a sua situação aí em Pernambuco, que também acaba colaborando com os clubes do interior que não têm essa condição. Mas todos nós sabemos que o Campeonato Brasileiro, da Série A, é um campeonato que envolve muitos recursos, envolve patrocínios, envolve uma infinidade de valores. Não seria correto estar no próprio regulamento do Campeonato Brasileiro uma observação assim, a CBF obrigando os clubes, cada clube a ter pelo menos o seu representante para o seu corpo jurídico, para que possa fazer a sua defesa, para evitar esse tipo de situação? Eu gostaria de saber qual a sua opinião prática a respeito vamos dizer assim, dessa sugestão, vamos dizer assim. Eu creio isso é uma coisa que muita gente deve estar pensando, mas como um clube joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e não tem ninguém para defendê-lo? Olha, até faz sentido o que você está dizendo, mas o que acontece é o seguinte, a CBF não pode chegar simplesmente e obrigar o clube, você tem que ter um advogado contratado aí no seu clube para vir defender ele aqui no STJD. Olha, o clube pode nunca precisar. E outra, no acesso à justiça e no direito à ampla defesa, você não pode obrigar a pessoa a ter um advogado. Você, na verdade, você oferece um advogado a quem não tem. É assim que funciona essa ampla defesa. Por exemplo, saindo do futebol, se a gente entrasse aqui na vida real, uma pessoa que é processada por um crime, por exemplo, ela é obrigada a ter um advogado? Precisa ser contratado? Não. Se ela não tiver dinheiro, o Estado vai dar um a ela. E é a mesma coisa que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva diz. Todos devem ter, obviamente, defesa, advogados. Agora, se você não tiver, faz o quê? Tem um aqui, que é o defensor do ativo, que vai defender sua causa. A gente não pode, em nome do profissionalismo, em nome da ampla defesa, obrigar os clubes a ter um departamento jurídico que esteja lá no STJD, no Rio de Janeiro, para defender o clube sempre. Não, isso é interesse do clube. Quanto melhor for o departamento jurídico dele, melhor para ele. Mas a CBF não pode obrigar isso. O que ela pode fazer é oferecer um defensor ativo para quem não tem condições de ter um advogado. Fora isso, não dá, né? Bom, então a gente, é mais ou menos isso, acho que já está um pouco delineada a situação. A portuguesa... Oi, fala, Negrini. Não, só mais uma pergunta, posso fazer? Pode, fica à vontade. Não, só tem várias perguntas, mas eu queria, que acho que o pessoal também, mais importante, assim, o pessoal queria saber sobre claro, sempre remetendo ao Gama, em 99, sobre a possibilidade do recurso da justiça comum da portuguesa. Se a portuguesa buscar a justiça comum, é pior para ela. Porque aí ela vai cometer uma nova infração. E aí é que ela vai perder pontos mesmo. Se isso acontecer, a portuguesa vai ser definitivamente rebaixada. Não deve fazer isso. Veja só, eu sou totalmente contra os clubes buscarem seus direitos na justiça comum. Eu acho que as decisões da justiça desportiva, elas devem ser respeitadas. Que a justiça comum só pode intervir se houver nulidade no julgamento. Por exemplo, se houver cerceamento de direito de defesa. Um clube foi punido sem ter um advogado para defender. Nesse caso, eu entendo que a justiça comum pode anular a decisão da justiça desportiva e determinar um novo julgamento. Mas eu entendo totalmente equivocada a interpretação de que a justiça comum pode, a qualquer momento, dar uma decisão contrária do que a justiça desportiva dá. A justiça desportiva é a justiça especializada para isso. A justiça comum não deveria se intrometer. Aquele caso do Gama, do mesmo jeito que esse caso agora do Betim, do Mojimirim, da Série C,
são casos que dão uma repercussão muito negativa para a gente. A FIFA ela é totalmente aversa a esse acesso à justiça comum. Ela quer que tudo seja resolvido na justiça desportiva, nos seus tribunais privados. E sempre que a gente faz isso, ela olha com maus olhos. Inclusive, existe a possibilidade no Estatuto da FIFA de punição à Confederação Brasileira de Futebol se isso continuar acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar o tempo todo recorrendo à justiça comum, porque isso só gera mais prejuízo. É aquele negócio também, né, cara? Vamos ser bom perdedor, né? Você fez a besteira, aceite a consequência. Não tem que, não, vou entrar na justiça comum para brigar. Não, cara. Você aceitou a regra da competição, é essa. Se você deu vacilo, se você fez besteira, aceite a consequência. Não vai depois chorar com a mamãe, porque não dá, né? Então, Fernando, para finalizar, na sua opinião, qual é a chance da Portuguesa ser rebaixada de 0 a 100? Rapaz, porcentagem em decisão judicial é sacanagem. A turma diz que de cabeça de juiz e bunda de menino ninguém sabe o que sai, né? Bote fé. E coloquei a cabeça dos auditores também nessa onda. Mas o que acontece é o seguinte, cara, eu diria 50%, né? Que pode e não pode. Ou ele perde ponto ou não perde. Simples assim. É aquela coisa. Eu estou dando a minha interpretação de que aquela punição tinha que ser cumprida no domingo mesmo. Agora, eu não descarto que o argumento da Portuguesa é válido. Tanto que, como o colega falou aí, tem um bocado de gente do direito que deve estar achando isso super estranho, a punição ser cumprida antes do prazo do recurso e etc. e tal. Olha, a defesa da Portuguesa é consistente. Então, por isso que eu dou minha opinião, mas eu não tenho a verdade, não. Essa é a minha opinião. Eu entendo que tem que ser aplicado imediatamente. Que é aquela coisa que diz, que a punição, a condenatória só vale para o dia seguinte, quer dizer, se tivesse jogo na sexta-feira, não estaria punido. Mas tendo jogo no sábado, já está valendo. Porque a punição da justiça desportiva é assim, ela é imediata, independente de intimação. Tá? E aí, essa é a minha interpretação. Pode ser que o STJD venha e diga que a Portuguesa está certa, que a punição só vale para o dia útil seguinte. E isso vai mudar toda a nossa interpretação da norma daqui para frente. Tá? A norma desportiva ela tem espaço para interpretação, sim. Bastante. Ela, de vez em quando, até um pouco confusa. Tá? E a gente não tem, como a gente tem na lei penal, na lei civil, trabalhista, a gente não tem um histórico de decisões judiciais que dê a gente uma jurisprudência confiável. O CBJD ele é alterado frequentemente, a última alteração de 2009, né, antes disso em 2006, depois em 2003. Então, a cada 3, 4, 5 anos o código vem e se renova. Então, a gente não tem uma base jurisprudencial para dizer como vai ser a decisão. Então a gente tem, cada caso, a gente tem uma polêmica nova. Eu disse, quando foi a última vez que você viu uma polêmica dessa igual a essa da Portuguesa? Eu não lembro. E aí a gente está tratando de um caso novo. E um caso novo, qualquer coisa pode acontecer. Teria como... eu disse que era a última pergunta, mas não vai ser. Vai ser essa agora. Teria como a pena da Portuguesa ser comutada em, sei lá, cesta básica, multa, pecuniária, essas coisas? Não. Não, né? Não, essa possibilidade para a Portuguesa não existe. Perder ponto vai perder ponto. Então a Portuguesa realmente, de acordo com o nosso amigo Fernando Tasso, está em maus lençóis. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. Segunda-feira tem julgamento e com certeza o Doente Futebol vai repercutir mais essa história e trazer mais olhares, mais perspectivas sobre esse fato, esse acontecimento que tem retardado tanto o fim da temporada do futebol brasileiro. Eu agradeço demais ao amigo Fernando Tasso, que achou um espacinho na sua agenda aí para participar do nosso programa. Espero que você tenha gostado, eu achei ótimo e espero contar com você mais vezes. Eu agradeço também a todos. Fernando, se você quiser se despedir do pessoal aí. Olha,
Eu agradeço muito vocês, eu estou realmente já meio atrasado aqui, vai ter gente chateada comigo, mas A hora é essa. tranquilo, tranquilo, a conversa foi ótima e pode me chamar mais vezes porque, poxa, sem ter que sair de casa é mais fácil ainda. É ótimo, né? Essa tecnologia aqui está ajudando bastante. Agora, eu queria fazer uma observação só rapidinho. No caso do Vasco, o caso da pedida do Vasco de anular o jogo contra o Atlético Paranaense. Eu tenho uma coisa só a dizer. Esse pedido é imoral. Não é só ilegal ou antijurídico, antiético, não. É imoral. É vergonhoso. Acho que você vê pela face do Dinamite, né? Pela própria cara dele. Ele, sei lá, a cara de quem tá se humilhando assim, né? Não faz sentido. Pelo amor de Deus, o time apanhou de 5-1 num jogo vergonhoso, de cenas lamentáveis de violência, e o cara vem querer pedir pontos da partida para não cair. Meu Deus do céu, tenha vergonha na cara. Isso é o pedido mais imoral que eu já vi na justiça desportiva. De jeito nenhum o STJD vai compactuar com uma coisa dessa. E agora, mais do que nunca, acho que o Vasco merece ir para a Série B por causa de uma palhaçada dessa. Isso é para quem achava que Dinamite era muito diferente de Eurico Miranda, né? Pois é, vai ver que os cartolas são todos farinha no mesmo saco mesmo. Bom, a gente fica por aqui. Eu agradeço demais a sua participação, Fernando. Eu agradeço também a participação de Henrique Negrini, Bibiano, nossos amigos do Doente Futebol. E a gente fica por aqui. Um abraço para você que acompanhou a gente. E até o próximo Hangout, próximo resenha do Doente Futebol. Grande abraço. Até mais.